Está no ar o boletim com as informações da Covid-19, os últimos números da pandemia em Farroupilha, na região, no estado e também no Brasil, com os seguintes destaques. Farroupilha confirma 2 óbitos por coronavírus na sexta-feira. Em Caxias do Sul, mais óbitos também foram confirmados ao longo da sexta-feira. Estado do Rio Grande do Sul atingiu no dia 15 de janeiro 500 mil de gaúchos infectados com o novo coronavírus. E no mundo, no dia 15 de janeiro, mais de 2 milhões de óbitos pela Covid-19 e mais de 90 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no boletim da Covid-19. A Prefeitura Municipal de Farroupilha divulgou no final da tarde da sexta-feira e confirmou 2 óbitos por coronavírus em Farroupilha ocorridos ao longo da semana. Um casal, um homem e também uma mulher vieram a óbito. Os 2 estavam internados há alguns dias no Hospital Beneficente São Carlos. O óbito, então, de um homem de 80 anos, ele faleceu na quarta-feira, dia 13 de janeiro. E também o óbito de uma mulher de 67 anos que faleceu na quinta-feira, dia 14 de janeiro. O município de Farroupilha lamenta mais 2 óbitos por coronavírus aqui na nossa cidade. O boletim divulgado também na sexta-feira confirma 48 novos casos de infecção pela Covid-19. E esse número é somente da sexta-feira. O município tem no quadro geral 3.749 casos positivos de coronavírus até o presente momento. 3.367 farroupilhenses são considerados recuperados, um percentual de quase 90% dos que se infectaram com o vírus. Já chegamos a 41 óbitos pela Covid-19 em Farroupilha. O município tem 341 casos ativos da infecção no momento. 317 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar. 18 farroupilhenses seguem internados em leitos clínicos, a maioria aqui no Hospital São Carlos em Farroupilha. E todos esses 18 farroupilhenses são confirmados pela infecção do coronavírus. São 6 farroupilhenses que estão internados na UTI. Também a maioria das internações em Farroupilha, mas tem algumas internações fora da cidade de Farroupilha. O município está monitorando 358 casos que poderão evoluir para a infecção da Covid-19. E aqui no município já são mais de 8.219 casos que deram negativo para o coronavírus. Ultrapassamos a marca de 2.000 mulheres infectadas com a Covid-19 em Farroupilha. Mais especificamente, são 2.009 mulheres contra 1.740 homens que também testaram positivo para o novo coronavírus. Agora vamos às informações dos pacientes que estão internados em UTI, unidade de tratamento intensivo. São 6 farroupilhenses com Covid que estão na UTI. Tem um homem de 85 anos que segue internado na UTI do Hospital da Unimed Nordeste RS em Caxias do Sul. E as outras 5 internações se dão todas aqui no município de Farroupilha na UTI do Hospital São Carlos. Nós temos então 3 mulheres e 2 homens que estão com a Covid internados na UTI. Casos confirmados de coronavírus internados na UTI do Hospital Beneficente São Carlos. São 8 pacientes. Além dos 5 pacientes de Farroupilha, tem mais 3 pacientes de outros municípios que também estão baixados na UTI do Hospital de Farroupilha. Tem um paciente de Marau, ou melhor, um paciente de Bento Gonçalves, um de Casca e um também de Estância Velha.
Casos suspeitos de coronavírus que estão baixados na UTI do São Carlos. Um paciente, e ainda são outras 7 internações na UTI que não tem nada a ver com Covid-19. Somando os casos de Covid, o caso suspeito e as outras 7 internações, nós chegamos a um total de 16 leitos ocupados na tarde da sexta-feira na UTI do Hospital São Carlos, em Farroupilha. Ou seja, 16 dos 20 leitos ocupados, uma ocupação de 80% da capacidade do nosso hospital. Volta a crescer bastante o número de ocupações na UTI do São Carlos aqui em Farroupilha. Vamos agora para as informações dos pacientes que estão internados em leitos clínicos. São 18 pacientes de Farroupilha internados em leitos clínicos. Tem 2 pacientes do município internados em leitos clínicos no Hospital do Círculo, na cidade de Caxias do Sul. Mais um paciente também de Farroupilha internado em leito clínico no Hospital da Unimed, em Caxias. E outro farroupilhense também está internado em leito clínico no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. E são 14 cidadãos de Farroupilha que estão com o coronavírus internados em leitos clínicos no Hospital Beneficente São Carlos. Além dos 14 farroupilhenses, o Hospital São Carlos tem mais 2 pacientes que são de outros municípios também baixados em leitos clínicos. Então tem um paciente de Marau e um paciente de Caxias do Sul. Casos suspeitos de coronavírus internados em leitos clínicos no Hospital de Farroupilha. São 4 pacientes. Estas são as informações relativas à sexta-feira aqui no município de Farroupilha. Vamos agora para a cidade de Caxias do Sul. O município de Caxias do Sul ultrapassa 22.600 casos positivos de coronavírus até o momento. Tem mais de 370 óbitos só em Caxias do Sul. São mais de 650 casos ativos para a infecção em Caxias do Sul. E o município supera 21.600 casos já recuperados. Tem mais de 90 mil resultados que deram negativo para a Covid-19 em Caxias do Sul desde o início da pandemia. Vamos agora olhando também a ocupação das UTIs em Caxias do Sul. Começamos com as UTIs do SUS. São 86 leitos do SUS em Caxias do Sul, 63 estavam ocupados na tarde da sexta-feira. Sobravam um pouco mais de 20 leitos, uma ocupação de 75% da capacidade. A maior ocupação das UTIs do SUS em Caxias do Sul se dá no Hospital Geral. Agora as informações das UTIs particulares em Caxias do Sul. Nesse quesito são 97 leitos, estavam ocupados 65 leitos na tarde da sexta-feira. Sobravam mais de 30 leitos, uma ocupação na média de 70% da capacidade. O Hospital Pompeia, que também atende a leitos particulares, estava totalmente lotado, não tinha vaga na tarde da sexta-feira. Depois, o hospital com maior ocupação de leitos particulares e UTI em Caxias é o Hospital da Unimed Nordeste. O município de Caxias do Sul confirmou na sexta-feira mais meia dúzia de mortes por coronavírus. Faleceram então na sexta-feira 4 homens e 2 mulheres, 3 homens com mais de 70 anos e um homem com mais de 60 anos e 2 mulheres com mais de 80 anos de idade. O estado do Rio Grande do Sul atingiu na sexta-feira, dia 15 de janeiro, a marca de 500 mil de gaúchos infectados com o novo coronavírus. É praticamente uma população inteira da cidade de Caxias do Sul infectada com o vírus aqui no nosso estado. O Rio Grande do Sul tem mais de 470 mil gaúchos recuperados, já supera 9.800 óbitos
e foram mais de 34 mil gaúchos que necessitaram se hospitalizar devido à Covid desde o início da pandemia. A taxa de ocupação das UTIs no estado na tarde da sexta-feira era de 76,7% da capacidade. O município que tem maior casos de coronavírus aqui no estado é Porto Alegre. Porto Alegre já teve mais de 75 mil casos. Depois vem Caxias do Sul com mais de 22 mil casos e em terceiro lugar está Canoas com mais de 16 mil casos de infecção por Covid-19. No Brasil, o país caminha para atingir a marca logo de 210 mil óbitos por coronavírus e também logo vai estar atingindo 8 milhões e meio de brasileiros infectados com o novo coronavírus. A situação que preocupa no Brasil é a situação de Manaus, o caos da saúde em Manaus, no Amazonas. A situação é muito complicada, não tem mais leito, sobe o número de infectados. Manaus também não tem oxigênio para oferecer aos pacientes. O governo federal está colocando a estrutura também e o presidente Bolsonaro agora demonstra uma preocupação muito grande com o que está acontecendo em Manaus na pandemia. No mundo, a notícia do mundo, na sexta-feira, dia 15 de janeiro, o mundo atingiu a marca de exatamente de 2 milhões de mortes por coronavírus desde o início da pandemia. E no mundo já são mais de 90 milhões de pessoas infectadas com o vírus. Tudo isso desde o início da pandemia. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número de casos. Em segundo lugar vem o Brasil, em terceiro lugar aparece a Índia, em quarto o México, em quinto o Reino Unido, em sexto lugar com mais casos e também mais mortes está a Itália, em sétimo a França, na oitava posição a Rússia, em nono lugar o Irã e em décimo a Espanha. Então, notícias tristes da sexta-feira, mais 2 óbitos aqui em Farroupilha. O estado do Rio Grande do Sul supera 500 mil casos de infecção por coronavírus. No Brasil, a situação caótica que vive Manaus e no mundo, mais de 2 milhões de mortes até agora, ocasionadas então pela pandemia. Estas são as notícias e as informações de momento do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati.